Meio-dia, 3 minutos, estamos de volta para falar sobre política. E Paulo Roberto já está por aqui. E aí, Paulo, boa tarde. Boa tarde. Tudo em paz? Sob controle. Dia Nacional da Televisão. Isso. Dá vontade de eu sair fazendo uma enquete em algumas salas de aula, de cursos de comunicação que tem do outro lado do oceano, para saber se a gurizada de hoje, a estudantada, sabe por que 18 de setembro é o Dia Nacional da Televisão. Foi nesta data, em 1950, que o paraibano Assis Chateaubriand Bandeira de Melo inaugurou a TV Tupi de São Paulo. Primeira estação de televisão do país. 1950. 50. Aliás, 13 anos depois, só que com 2 dias de diferença, no dia 15 de setembro de 63 do século passado, é inaugurada aqui em Campina Grande a TV Borborema, onde eu trabalhei e onde você trabalhou. Isso. TV Borborema completou, domingo agora que passou, 61 anos de existência. Pois é. Eu não sei nem se o pessoal fez alguma comemoração. No dia que me lembrou foi o professor Romulo Azevedo. Romulo Azevedo, que é um arquivo vivo da nossa história. Vai ser com ele também no domingo. Pois bem, então parabéns para a televisão brasileira, tem muitos serviços prestados. Hoje em dia a programação não é lá essas coisas todas. A TV também sofre questões de falta de material humano capacitado. Inclusive tem uma discussão aí pelas universidades brasileiras, mas isso é uma outra história. De todo modo, 96% dos lares brasileiros têm pelo menos um aparelho de televisão. Impressionante, né? Pois bem, vamos ao que interessa, a política nacional. O presidente Lula da Silva tem umas tiradas assim que realmente nos faz rir. Ontem, terça-feira, Lula teve uma reunião com alguns empresários, com alguns ministros, e lá para as tantas ele foi dar uma espécie de uma bronca bem sutil em alguns auxiliares e, num certo momento, ele olhou assim para o ministro Fernando Haddad e disse: Haddad, fale com entusiasmo. Quando você falar para esses empresários, fale olhando nos olhos, com todo entusiasmo. Até Geraldo Alckmin tem se entusiasmado, e por que você não? Olha só a fala de Lula. Toda vez que o Haddad vai falar, tem que passar entusiasmo. Até o Alckmin passou entusiasmo hoje, sabe? Até o Alckmin. Então, porque toda vez que a gente falar, o Jorge, eu chamei ele na minha sala, cara, você vai falar, você tem que falar acreditando no que você está falando. Se falar com o zoinho para baixo assim, é porque não está acreditando. Então você tem que olhar na cara das pessoas e falar com convicção, porque você está acreditando que aquilo vai acontecer. Se você acredita, você passa para as pessoas a certeza de que vai acontecer. É uma figura, né? Ele diz que Alckmin fala e ninguém acredita, às vezes, no que Alckmin está dizendo. Aquele jeito dele de falar meio que molenga, como a gente diz aqui no Nordeste. Lula disse que tem que falar com entusiasmo. Até Geraldo Alckmin, o vice-presidente, que é o picolé de chuchu, segundo o Lula, está falando entusiasmado, porque Haddad não, hein? Vou falar com os olhinhos para baixo. Ninguém acredita, ninguém confia. Aliás, isso é um tema, Anchieta e amigos, que nos faz também refletir. Você sabe que há pessoas, por exemplo, nesses guias eleitorais que nós estamos vendo por aí, há pessoas que falam 5 palavras e o eleitorado acredita. Outras podem ficar o dia inteiro na frente de uma câmera, falar o dia todo que ninguém acredita numa palavra. Já notou? É o poder de persuadir que alguns têm, né? A comunicação, na acepção da palavra. A maneira de se comunicar faz toda a diferença. Pois bem, ainda do presidente Lula, ontem já no início da noite, porque foi final da tarde, início da noite, a reunião convocada por ele com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Lula falou que o mundo realmente está pegando fogo e que a situação é muito preocupante e que nós estamos vivendo a maior seca da história. Vamos acompanhar um trechinho também. Então essa reunião aqui é para a gente fazer uma revisão no conceito que cada um tem sobre a questão climática no Brasil. Ela está pior do que em qualquer outro momento. Só para vocês terem ideia, a seca no Pantanal é a maior em 73 anos. A seca na Amazônia é a maior em quase 50 anos. Ou seja, e aí essa semana, para deixar a gente mais responsabilidade com a questão climática, eu pensei que só chovia no Rio Grande do Sul, e eu vi a Alemanha enchendo d'água, eu vi a Romênia enchendo d'água, eu vi a Turquia enchendo d'água, ou seja, há uma movimentação no planeta,
E se for verdade o que os cientistas falam, nós temos responsabilidade muita. O tempo enlouqueceu realmente, né? É uma loucura. E Portugal pegando fogo no meio lá também. A Califórnia também tem trechos lá nos Estados Unidos, onde incêndios acontecem todos os anos e agora também estão acontecendo. A situação preocupa. O Brasil, a verdade verdadeira é essa, não tem estrutura para apagar esse fogo todo e, pelo jeito, as matas, as florestas vão continuar queimando aí. Não conseguiram ainda apagar o fogo nem lá de Brasília, imagine no Pantanal e na Amazônia. Agenda oficial do presidente Lula para esta quarta-feira. Lula começou o dia de despachos às 9h30, recebendo 2 adjuntos. Aldo Faleiro, assessor especial do presidente da República, e também o adjunto da comunicação social, Zé Rezende. Os dois foram conversar com o presidente. Há pouco ele participou da coletiva de apresentação do Plano de Ação 24-25 para mitigação dos impactos da dengue e de outras arboviroses. Em instantes, Lula vai se reunir com o secretário especial, doutor Marcos Rogério de Souza, é um despacho diário. Isso aí tem permanente. Inevitável. 3 da tarde, sanção do projeto que atualiza e moderniza a Lei Geral do Turismo. 4 da tarde, recebe o manda-chuva da TIM Pietro Labriola. E 5 horas da tarde, Juscelino Filho, ministro das Comunicações, e Paulo Pimenta, os dois estarão com o presidente da República. Muito bem. Nós falamos aqui essa semana, eu e o professor Anchieta, sobre essa história das casas de apostas estarem aceitando demandas sobre resultado de eleições municipais. Funcionando mais ou menos como aquelas casas que existem em países europeus. Ontem, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, disse: não vamos permitir que isso aconteça. E vocês sabem que as resoluções do TSE têm força de lei no Brasil. Saiu uma resolução proibindo. Imediatamente saiu. TSE proíbe casas de apostas de fazer betes para as eleições. Se o pessoal vai obedecer ou não, a gente não sabe. Outra história. Porque apostas já foram feitas, inclusive, né? Dinheiro já foi casado, como a gente diz. Olha aí, TSE proíbe apostas sobre o resultado das eleições. Decisão unânime. E curioso, aqui no Brasil, não sei como é que os professores de direito, sobretudo constitucional, explicam aos alunos, mas a resolução do TSE tem força de lei na hora. E ai de quem não obedecer. Não é assim? É verdade. Tem uma bronca na capital. Aliás, não tem uma bronca só em João Pessoa, não. Tem mais de uma. A primeira delas é porque alguém fotografou e filmou uma caminhonete locada pela Assembleia Legislativa, ocupada pelo deputado Valber Virgulino, adesivada. Adesivos de campanha. Como nós sabemos, o deputado é candidato a prefeito de Cabedelo. Fizeram essas fotos, denunciaram na imprensa, postaram nas redes sociais e o deputado disse: não adesivei a caminhonete, não. A caminhonete anda com a minha segurança. Ele precisa de segurança. Sofreu algumas ameaças. E ele disse que quando passa nos tais dos pit stops, os carros que vão passando ali, o pessoal começa a colar adesivo, né? Agora tinha muito adesivo dele. Não tinha dos outros, não. Ele disse que não tinha visto, não. Porque ele disse: eu vou no carro na frente, a escolta vem atrás. Normalmente a escolta vai na frente, não sei, mas isso é uma questão de cada um. Aí ele disse que não via os adesivos que o pessoal tinha colocado na caminhonete. Aí disse: não seja por isso, arrancou os adesivos e deixou para lá. Mas a outra bronca, essa é grave. Apareceu nas redes sociais uma chamada deepfake, não é assim que se chama? Agora é. A deepfake é o seguinte: é alguém pegar a minha imagem, a imagem de Anchieta Araújo, usar a inteligência artificial e usar a nossa voz para dizer coisas, ou seja, para colocar coisas nas nossas bocas, das quais essas coisas nunca saíram. E não é que a vereadora Elisa Virgínia, que é suplente de deputada federal e está no exercício do cargo, ela é suplente, acho que de Messinho Lucena, filho do prefeito Cícero Lucena. Messinho tirou licença e ela está no exercício da deputação federal, mas é candidata à reeleição, como vereador em João Pessoa. E soltou, segundo se denunciou, e já se comprovou, a Justiça Eleitoral comprovou nas redes sociais, que tem o William Bonner, nosso colega da Rede Globo, diz: esta é a melhor vereadora de João Pessoa. Pode um negócio desse? Uma piada, né? Por que pode um negócio Não desse? sabe que isso é proibido. Coragem, viu? Tá, aqui tem destaque também na mídia hoje. Olha só, Elisa Virgínia usa deepfake de William Bonner para pedir votos e pode ter o registro de candidata cassado. É cada coisa. Outras vão aparecer por aí. Aguardem cartas, como dizia Humberto de Campos. E nós vamos agora à boca maldita de hoje, desta quarta-feira. O senador Eduardo Girão, ele é do Partido Novo do Ceará, é candidato a prefeito de Fortaleza. Talvez você nem soubesse disso.
e foi participar de um debate. Já havia participado do primeiro debate, foi participar de um segundo debate em uma emissora de televisão de Fortaleza. E quando ele chegou para o debate, parece que houve o primeiro bloco, no segundo chega uma ordem judicial mandando excluí-lo do debate, porque alguém do Partido de Solidariedade fez esse pedido à Justiça Eleitoral sob a alegação de que havia um acordo entre os candidatos para que só participassem dos debates aqueles candidatos que pertencessem aos partidos que tivessem pelo menos 5 membros lá no Congresso Nacional. E o Partido Novo não tem. E o senador Girão foi convidado gentilmente a se retirar do ambiente, do recinto. Meu amigo, esse ano está acontecendo muita coisa de debate. Viu? Momento constrangedor para Girão na boca maldita de hoje. Vamos acompanhar. Não me vê mais? Só o Evandro. Mas eu saio. Ele vai iniciar o bloco. Eu vou voltar explicando. Aí eu saio. Mas aí vai causar um constrangimento aqui, inclusive operacional. Mas eu estou sofrendo constrangimento também. Mas aí, infelizmente, Mas é de político. Eu vou cumprir. Eu só queria que você abrisse e eu saio. Sem falar nada, não vou falar nada. Mas eu acredito que é justo isso. mas aí quando a gente vai começar o debate, a gente tem toda uma sequência para o candidato. Só compreende. Eu sei, mas Pelo amor de Deus. você faz o anúncio e eu Eu saio. vou fazer um anúncio, mas você já tem que pensar. Inclusive, a gente tem que dar uma acelerada. Então, consegui um prazo para segurar o término do primeiro bloco, porque ele me deram a informação. A gente fez contato, Mas ele vai sair. Ele não está se negando a sair, não. Rapaz, que vergonha, meu Deus. Não está se negando a sair, não. Que loucura. a rigor. Mas bora, é isso aí, faz parte. Eu gostaria de pedir, inclusive. É um constrangimento. É constrangimento. Né? O senador da República está ali, é candidato como os outros, mas a Justiça entendeu que o acordo deveria ser cumprido. Aí eu, curioso como sou, fui dar uma olhada nas últimas pesquisas feitas em Fortaleza para ver a posição do candidato Eduardo Girão a prefeito. Ele é 5º colocado com 3% nas pesquisas. Praticamente sem chance de... Pois é. Foi a nossa boca maldita de hoje, Anchieta. Tá bom, Paulo. Se você quiser, para finalizar, eu conto aquelas histórias dos bastidores da TV Borborema. Não. Eu conto, não? Não. No tempo de Assis Chateaubriand, no tempo de Reginaldo. Aquilo ali, tem umas coisas que a gente só pode deixar no interno, né? Ah, tá. Até amanhã, Anchieta. Tá bom, Paulo, até amanhã. Bem, chegou a hora de acompanhar agora outras novidades da capital federal, direto de Brasília, Napoleão de Castro. Um abraço, Anchieta. Cumprimentos a você, cumprimentar todos que acompanham nesse momento o Em Dia pela Rede Ita e de forma especial a você, nosso telespectador, que acompanha aí o Anchieta, Paulo Roberto e nossa equipe com os destaques desta quarta-feira. A gente volta de Brasília, Congresso Nacional, atualizando o telespectador com as notícias de hoje em Brasília. O destaque em Brasília para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na lei de regulamentação da desoneração da folha de pagamentos. Está mantida a desoneração até 31 de dezembro deste ano e a partir do ano que vem, em 1º de janeiro, começa de forma gradual a oneração novamente da folha. O benefício vale para 17 setores da economia em todo o país, que terá essa ampliação de forma gradual entre 2025 e 2027. O benefício também se estende para municípios. Prefeituras com até 156 mil habitantes em seu município manterão até dezembro a alíquota de 8% para o INSS e gradativamente vão subindo para 12% em 2025, 16% em 2026, voltando aos 20% em 2027. Esse projeto de desoneração da folha, que foi implantado à época da pandemia da Covid-19, retoma agora com o acordo entre todas as partes, a aprovação no Congresso e essa sanção pelo presidente da República. As informações da capital federal do Congresso Nacional para o Em Dia na Rede Ita, Napoleão de Castro.